Olá, tudo bem com você? Nós estamos lendo as cartas do Senhor Jesus às igrejas e hoje nós vamos dar continuidade falando da igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 7 de Apocalipse. Bom, você gosta desse conteúdo? Dá o seu gosto, partilhe o vídeo com mais pessoas e, como sempre, nós pedimos para o Espírito do Senhor Jesus que ele possa nos conduzir nessa leitura, nessa meditação da palavra de Deus. Vamos lá? Ó Deus, nós queremos ouvi-lo. Assim como o Senhor dirigiu as cartas às igrejas, hoje nós somos essa igreja a qual o Senhor quer falar conosco. Por isso, eu peço que o Senhor abra e desperte a nossa compreensão para a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. E abençoe essa pessoa que tem acompanhado essa meditação junto conosco. Amém. Portanto, Apocalipse 3, versículo 7, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem diferente da última igreja, de Sardes, que não tinha Satanás para perturbá-los, não tinha falsas doutrinas, não havia perseguições, e por isso era uma igreja que estava espiritualmente morta. Filadélfia não recebe nenhuma crítica, exceto por aquelas pessoas que estavam ali, que faziam parte da sinagoga de Satanás, que se diziam judeus e não eram. Então, apesar de ter esse grupo aqui, era uma igreja que sofria, passava por muitas tentações, mas Deus estava guardando. Agora, olha que interessante, Essa igreja também não recebe críticas, tenho, porém, contra ti. Não, o Senhor Jesus a elogia. Mas veja aqui o que ela passa, Então, quer dizer, quando nós enfrentamos lutas, quando aquele cristão verdadeiro enfrenta batalhas espirituais, perseguições, é Deus guardando ele. Veja como o próprio Deus guardando e amando você, Então, ele começa assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Bom, então vamos destrinchar esse versículo 7, A Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, ela diz assim: Deus se apresenta a ela como, diz o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Então, ele se refere a Jesus, sendo ele o santo, por isso nós também temos que nos santificar, quer dizer, nos separar o que é verdadeiro, porque a verdade que nós recebemos, que vem da palavra de Deus, ela nos liberta completamente, e nós temos também, espiritualmente falando, essa chave, a chave da vitória. Jesus falou: eu te darei essa chave, que eu abro e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Também disse que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, Então ele fala: o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, quando nós estamos nas mãos desse
Senhor Jesus, do Senhor Jesus da Bíblia, da palavra, não tem quem possa ser contra nós, né? E quando eu digo isso, no mundo espiritual, Satanás e nenhum demônio pode tocar em nós. E aí ele vem para o 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O comentário diz assim: Filadélfia, a igreja fiel. As características dessa igreja mostram a sua grandeza diante do Senhor, pois não há nenhuma censura a ela, mas apenas elogios. Apesar de estar próxima àqueles que estavam espiritualmente mortos, como os cristãos de Sardes, ela se conservou pura e viva diante de Deus. Isso serve de exemplo para os que estão caídos na fé por causa do mau testemunho dos outros. A igreja de Filadélfia estava cercada de falsos cristãos e, mesmo tendo pouca força, não negou o Senhor Jesus. E a sua palavra, o Senhor Jesus se identificou para esta igreja como aquele que é santo e verdadeiro, porque ela também era santa e verdadeira. Ou seja, revelava em si mesma o caráter do seu Senhor. A santidade dos cristãos de Filadélfia podia ser vista no dia a dia ao se afastarem de tudo aquilo que contribuía para o distanciamento de Deus. O que eu destaco aqui, né, que novamente o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras. De todas as igrejas, o Senhor Jesus, ele disse a mesma coisa: conheço as tuas obras. Significa dizer que ele sabe de todas as coisas, mesmo quando não falamos, mesmo quando não expressamos, mas ele conhece o que nós fazemos. Ele sabe perfeitamente quando nós estamos fazendo para ele ou para os homens. E ele falou: eis que diante de ti pus uma porta. Eu lembrei agora, né, que o apóstolo Paulo chamou de uma grande porta para o trabalho, quando foi aberta, né? Quer dizer, foi dada uma direção para que ganhasse mais almas. E ele fala: ninguém pode fechar. Então, quem abriu essa porta foi o próprio Deus, o Senhor Jesus. Então, quando é o Senhor Jesus que abre, primeiro, né, vamos trazer para a nossa realidade da nossa vida, né? Quando Deus abre uma porta para nós, primeiro que essa porta não vai nos afastar da presença de Deus. Segundo, essa porta vai nos abençoar. Terceiro, ninguém pode lutar contra nós, né? Ninguém pode impedir que a nossa vida venha prosseguir, venha crescer na fé. Então, quando Deus abriu a porta, não foi para nos afastar, foi para nos aproximar. E Ele quer nos usar naquela situação, né? Fisicamente falando. Espiritualmente a mesma coisa. O versículo 8, né, tem um comentário que diz: guardaste a minha palavra. Isso quer dizer que nos momentos mais difíceis, nas situações mais adversas, aquela igreja obedeceu a palavra de Deus. Não importa se a força da pessoa é pequena ou grande, o que vai influenciar a sua conquista, não só neste mundo, mas sobretudo no porvir, ou seja, na vida eterna, é a fé aplicada no que está determinado pela palavra de Deus. A plenitude da autoridade do Senhor Jesus, concedida por seu Pai, é capaz de abrir toda e qualquer porta para quem deseja se submeter a Ele pela obediência à sua palavra. Somente o Filho de Deus pode abrir a porta da vida eterna e ninguém pode fechá-la. E apenas Ele pode fechar essa porta e ninguém pode abri-la. Isso significa que somente o Senhor tem poder sobre a vida, sobre a morte, sobre o inferno, conforme as suas próprias palavras. Eu acho interessante isso aqui, porque tendo pouca força, quer dizer, se eles fossem muito fortes, eles talvez não confiassem tanto em Deus, confiassem mais na sua própria força. Mas porque eles tinham pouca força, eles dependiam 100% do Senhor Jesus. E isso tornou essa igreja, né, numa igreja que foi elogiada pelo próprio Senhor Jesus. Então, ele fala: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe, mesmo que ela enfrentou situações muito difíceis,
ele se firmou na palavra. Quer dizer, ele confiou a vida deles na palavra de Deus. Então, isso também tem uma íntima relação com a santificação. E que a pessoa que vive em santificação, ela termina por guardar a palavra de Deus. Então, quando nós temos pouca força, quer dizer, dependemos não de nós mesmos, do nosso conhecimento, mas passamos a praticar a palavra de Deus, nós obedecemos, levamos a sério a palavra do nosso Deus. Por isso que ele faz com que nós venhamos viver na verdade e santificado para ele. E quem vive a verdade, essa verdade que nós conhecemos se chama Jesus. A verdade é ele nos liberta. Então, quando nós conhecemos essa verdade, nós estamos nele, no Senhor Jesus. Nós podemos vê-lo em nós. No versículo 9 diz assim: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Comentário: se dizem judeus e não são. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus teve de enfrentar alguns judeus hipócritas. Os escribas e fariseus professavam, aparentemente, a mesma fé abraâmica, mas foram eles mesmos que assassinaram o Filho de Deus. Ora, os que hoje pertencem à sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, também professam a fé cristã, mas mentem, pois o Deus deles é o dinheiro e a posição social. De convertidos só tem o nome, são como o joio no meio do trigo, têm aparência cristã e conhecem a Bíblia como poucos, porém só fazem isso para enganar os incautos. As únicas duas igrejas irrepreensíveis tiveram algo em comum entre si: judeus de mentira, os quais faziam parte da sinagoga de Satanás. As igrejas cheias do Espírito Santo são atacadas constantemente por falsos irmãos, mensageiros do diabo, com o objetivo de promover o engano, a divisão e a disseminação de falsas doutrinas entre o povo de Deus. Mesmo tendo muitas pessoas que negaram a fé, eles não negaram, quer dizer, eles guardaram a palavra. E ele falou: eis que farei os da sinagoga de Satanás. Então, quer dizer, eles estavam no meio deles, mas não pertenciam a Jesus. Eles pertenciam a Satanás, que era o pai deles, né? Então, eles traziam muitos problemas. Eles se diziam judeus, quer dizer, pessoas escolhidas, a nação escolhida por Deus, mas não são. Eles mentem, quer dizer, eles dizem uma coisa, mas fazem outra. E eis que fareis que venham e adorem prostrado a teus pés, quer dizer, e saibam que eu te amo. Deus queria mostrar, né, e mostrar que maravilha, que ele queria mostrar que ele amava aqueles cristãos. Então são poucos versículos que nós entendemos, que nós vemos três características, né? A sua santidade, a sua veracidade e o seu amor. E essas três características, elas mostram sobre Deus em Jesus Cristo na cruz, quando ele estava sendo crucificado, nos santificando, nos amando e também nos libertando por meio da sua verdade. Então, esse versículo fala: eles farei que venham e adorem prostrado aos teus pés. No 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O comentário: a hora da tentação significa o período da grande tribulação que virá sobre toda a terra, no advento do anticristo. Porém, os cristãos que tiverem o caráter justo e fiel, de acordo com o caráter da igreja de Filadélfia, serão arrebatados antes disso. Então, mais uma qualidade: eles guardaram a palavra de Deus, a palavra da minha paciência. Olha, por exemplo, né? Você conhece a mosca, né? Você sabe como é que a mosca é? É um bicho nojento. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele pode pousar, por exemplo, num pão feito de mel, bonito, né? Ele também pode
pousar nos restos fecais, né? Então, assim também a pessoa que não guarda a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ela quer as coisas de Deus, ela também quer as coisas do mundo. Ela é como o cristão mosca. Ele está sempre variando, né? Onde ele quer pousar. O que convém para ele, ele pousa. Então, essa igreja tem essa qualidade, guardou a palavra, né? A paciência, quer dizer, o que produz a paciência? A maturidade, né? A maturidade na fé, o crescimento espiritual. E ele falou, também eu te guardei da hora da tentação. Então, veja que há a semeadura, né? Eu planto e eu colho. Então, porque eles plantaram, Deus então agora os guarda, né? Todas as coisas que nós fazemos, decisões que nós tomamos, terá consequências no futuro. Talvez não tenha imediatamente agora, mas elas terão para o futuro. E ele fala para tentação que virá sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, quer dizer, não virá só sobre essa igreja, mas sobre todos. Mas essa igreja em especial, Deus vai guardá-la. Lembra do Egito? Quando Deus estava enviando as 10 pragas não atingiram o povo dele, porque o povo estava na fé. No 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Comentário, guarda o que tens. O Senhor Jesus exorta a igreja de Filadélfia a conservar sempre o mesmo padrão espiritual de fé, porque só assim ela poderia manter a coroa da vida. Muitos possuíam essa mesma qualidade de vida espiritual, mas acomodaram-se na fé e foram seduzidos pelos deleites do mundo. O Senhor Jesus vem em breve e o diabo sabe disso. Daí o seu desespero em ceifar o máximo possível de pessoas sinceras, porém desavisadas. Ele diz, né, venho sem demora. Para aquela outra igreja ele falou, venho como ladrão. Quer dizer, por eles estarem mortos, não veriam a vinda do Senhor Jesus. Para esse não. Ele falou, venho sem demora. Então, porque essa igreja já está aguardando, então ele fala, venho sem demora. Então, aguenta firme aí, fica firme na fé. Por isso que ele fala, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, eu já tenho essa coroa, eu já possuo, então eu tenho que ficar firme, aguentar firme. Vem as pressões, eu vejo aqueles maus cristãos, eu vejo aquelas pessoas dando mau testemunho, vem as lutas, mas eu estou firme. Quer dizer, ser, na verdade, um cristão radical. No mundo de hoje é difícil, porque a sociedade faz pressão, as redes sociais faz pressão, a família ainda não crente em Jesus faz pressão para você negar a Cristo, para você desobedecer a palavra de Deus, mas você contraria todo mundo, você contraria todas as coisas desse mundo e se firma na palavra de Deus. Se você estuda, né? Se você faz a universidade ou uma escola, a secundária, o que seja, você também sofre pressão por parte dos seus colegas de turma, por parte dos professores, que muitos deles professam uma fé antibíblica. Então, você vai sofrendo aquela pressão. Mas se você está enraizado, né? Por isso que a palavra radical vem do enraizado. Se você está enraizado em Jesus, se as suas convicções estão na palavra de Deus e você está estudando a palavra de Deus, se entregando a ela, ninguém vai te tirar dali. Você vai permanecer, vai passar por aquele período e você vai passar firme e forte. No 12 ele diz, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O comentário final do 12 é quem vencer. Em todos os desfechos das cartas apocalípticas, o Senhor Jesus deixa muito claro que o vencedor é aquele que se mantém salvo até a sua vinda. Isto é, aquele que vive neste mundo, mas não tem parte alguma com ele. O Senhor promete fazer do vencedor uma coluna no templo de Deus, de onde jamais sairá. Essa é uma promessa de vida eterna que ninguém pode tirar. Por isso, não tenha seu coração dividido entre as coisas de Deus e o mundo,
né? Se firme nas palavras de Deus, se firme na presença de Deus e busque a Ele com toda a força. Por isso que o que eu estou falando aqui não tem uma placa religiosa. Esquece o nome da sua denominação, da sua igreja. E não existe igreja perfeita. Exige cristãos santificados. É isso que nós temos que ser. E a recompensa para essa igreja, ela é tão forte, né? Quer dizer, uma igreja, ela que vai ser firmada, fundamentada numa cidade em que Deus vai construir, ou que está construída por Deus. E esses que são salvos, que se mantiveram firmes, né? Porque ele falou a quem vencer, quer dizer, é preciso lutar, é preciso passar por essas provas, por essas lutas, tentações, mas a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, né? E dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, quer dizer, a marca dele estará em nós. Nós teremos a marca do nosso Deus, o nome do nosso Deus, a vida dele. Que maravilha. Bom, essa é a igreja de Filadélfia, uma igreja que recebeu bons elogios. Se você é essa igreja, permaneça firme. Se não é, vamos lutar para si. Aqui está o padrão de tipo de igreja que agrada a Deus, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Até o próximo vídeo.